A Defesa Civil de Sorocaba iniciou a Operação Plano Verão 2021-2022, com base no Decreto Estadual de dezembro de 1997. E ações começaram no dia 1º de dezembro, portanto, começaram as ações no dia 1º de dezembro e o término está previsto para o dia 31 de março de 2022, seguindo as orientações da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, podendo ser prorrogadas em conformidade com o decreto municipal. Para falar sobre este assunto, com grande satisfação, recebemos aqui no Repórter RMS News o coordenador da Defesa Civil de Sorocaba, Fábio Camargo. E eu quero que você fale um pouco, ou seja, Defesa Civil, a Operação Plano Verão 2021 e 2022 já está em vigor, é isso? Isso mesmo, Oliveira. Nós aí iniciamos, né, agora a partir do dia 1º de ontem, no caso, então, de dezembro, vamos até o dia 31 de março. Isto se não houver aí um pedido de prorrogação que vem daí do Estado, da Casa Militar, da Defesa Civil do Estado. Correto. Ô Fábio, antes da gente detalhar de uma maneira geral, eu te pergunto o seguinte, com qual cenário a Defesa Civil trabalha este ano o Plano Verão? Nós trabalhamos num cenário bastante atípico, né? Nós esperamos, tomara que não, mas pelo que nos parece, nós teremos menos chuvas, mas quando vierem com bastante intensidade. E aí que nos preocupa, por isso que nós temos que nos preparar. O Plano Verão, ou decreto, no caso municipal, o que ele prevê? Ele prevê aí que o chefe do executivo, o prefeito, ele coloca aí à disposição da coordenadoria e desse coordenador, todas as secretarias, Fundo Social, empresas públicas, SAI, para caso, em um momento adverso, nós temos um contato direto aí com pessoas que foram indicadas, para que a gente trabalhe aí, no caso, então, da resposta e mitigação. E se houver algum dano, tomara que não, para a população de Sorocaba, nós estaremos preparados e daremos a resposta mais efetiva e eficaz possível. Ô Fábio, você tem um levantamento, quais são os números, não sei se você tem em mãos aí, mais aproximado, se você não tiver de forma pontual, o número de áreas de riscos que nós temos em Sorocaba e quais são as características destas? Olha, nós temos 88 áreas de risco em Sorocaba, Oliveira, sendo que 26 delas são de deslizamento, tá? As outras são de inundação ou alagamento. O deslizamento ela se encontra mais na região oeste de Sorocaba, lado do bairro dos Morros, Brigadeiro Tobias, e agora o alagamento e inundação ela se dá mais ao entorno do rio Sorocaba, né? Quando tem as grandes cheias, nós temos aí o processo de alagamentos em algumas vias que já são bem conhecidas, como a 15 de agosto, e se for de grande proporção, ela com certeza chegará em inundação em algumas casas mais próximas desse rio. Correto. No caso dessas áreas de risco de alagamento, a defesa, ou seja, a Defesa Civil trabalha com uma expectativa de menor impacto em termos de vítimas, até porque já é uma área que vocês praticamente conhecem qual é a extensão que ela pode atingir, ou todas elas, tanto essa de alagamento quanto a outra de deslizamento, oferecem os mesmos riscos? Não, a questão é assim, a área de deslizamento, nós acompanhamos aí o índice pluviométrico na soma dos 3 dias, nos 72 horas. Se ele atingir mais do que 60 milímetros, nós disparamos vistorias locais, né, nesses locais já conhecidos por nós. O que são 60 milímetros? Choveu 60 litros de água no metro quadrado no período de 72 horas. Agora, o de alagamento e inundação, nós temos aí o que nós percebemos, né? Eu sou funcionário já há 20 anos na prefeitura, inclusive trabalhei muito tempo na habitação, regularização fundiária, e nós notamos que nos governos anteriores, como esse que vem sendo trabalhado,
nós fizemos uma grande remoção de famílias que estavam nessas áreas de risco, principalmente de alagamento e inundação. Então, hoje nós temos, e eu fiz uma conta com o meu pessoal aqui, nós removamos aí em 25 anos mais ou menos 6.500 famílias aproximadamente. E nós temos hoje aproximadamente entre 650 e 700 famílias nessas áreas. Porém, essas famílias que ficaram, elas já não se encontram mais no... O risco ele é mensurado por baixo, médio e alto. As famílias que estavam no risco alto já saíram dos locais. Então, se temos mais famílias no risco baixo e médio. Correto. Então, o impacto, né, ainda que venha aí um grande processo adverso de chuva, esperamos um impacto menor. Nós tivemos um momento atípico também em relação à questão da represa de Itupararanga, que está reduzindo a sua vazão, né? Cada dia que passa é reduzindo a vazão de envio de volume de água para o rio Sorocaba. Isso pode favorecer em relação à enchente, ou seja, a inundações, porque mesmo que chova em grande intensidade e ela com esse número, ela tendo a necessidade de encher o seu reservatório, o volume vai ser menor, que vai ser solto na calha do rio Sorocaba, ou nada a ver? Olha, Oliveira, foi muito boa essa pergunta, porque a represa Itupararanga, ela trabalha apenas com uma comporta de geração de energia. E ela tem vertedouros na sua face. Quer dizer, se ela estiver 100%, ela não chega a 100%, porque é igual uma caixa d'água, ela tem um ladrão ali. Então, esse vertedouro vai soltar essa água rio abaixo. E aí que vem nossos processos. Quando chega nesse momento, onde ela está praticamente quase no seu nível de 100%, é o vertedouro que solta a água. E aí nós não temos o controle. Aí acontecem os processos de enchentes e alagamento na cidade de Sorocaba. É bem verdade que nós começamos agora o plano verão, mas antecedente ao plano verão, nós estávamos no plano estiagem, né? E ainda a Defesa Civil trabalhou muito com isso, né? E vamos continuar, vamos aproveitar esse canal que é muito assistido aqui em Sorocaba, e pedir para que a população tenha consciência no uso da água. Use o mínimo de água possível. É sabido que a nossa represa se encontra ainda com um nível muito baixo da água, né? E por isso até diminuíram aí, porque eles estão operando só na comporta da geração de energia, né? Mas essa água tem que ser, ela tem um mínimo a ser solta para o rio, porque senão você vai prejudicar também a vida dos peixes, a vida do próprio rio Sorocaba. O rio Sorocaba não pode secar. Correto. Você falou de área de risco da Zona Oeste e também na Zona Norte, é isso? Alguns bairros você poderia citar onde estão essas áreas de risco? Olha, nós temos assim, que tem mais intercorrência. Se for algo do deslizamento, vai ser ali na área do João Romão, Sabiá, Zacarias ou Brigadeiro Tobias. Agora, a área de alagamento, inundação, nós temos aí nas vias principais, que nós já conhecemos, né? Que são ali a Marginal, Praça Pio Lions, Rua 15 de Agosto. Por exemplo, temos um grande projeto que foi desenhado, poucas pessoas sabem, mas foi desenhado pela Defesa Civil, em conjunto ao SAI e a Secretaria de Obras da Prefeitura, que são as bombas do Abaeté. Né? Aquelas bombas, aquele piscinão, aquela praça que hoje tanto usamos aí para fazer exercício, né, para as atividades físicas, ela realmente é uma praça, é uma piscina de contenção. Quando vem aí as grandes chuvas, ali é acumulado uma parcela da chuva que vem do bairro em direção ao rio, e ainda temos aí as bombas que foram investidas ali, que fazem o bombeamento daquela água que com certeza inundaria o bairro e vai para em direção ao rio. Né? Antes daquelas bombas, uma chuva muito forte em Sorocaba, como eu disse para você, acima de 60 milímetros, nós tínhamos 300, 350 casas inundadas, né? Com água de 40, 50. Chegamos até eu lembro, há alguns anos, com água de 2 metros de altura naquele bairro. Você sabe que eu fiz esse comentário essa semana, numa observação, sobre o conceito
do Parque das Águas, né? A gente que está aí só em Sorocaba no jornalismo há mais de 20 anos, né? Então eu fiz esse comentário, porque a gente lembra justamente desse fato que você coloca. Todos os anos a gente já deslocava equipe de jornalismo naquela época do ano, janeiro, ali para aquela região. Né? Sim. E eram famílias e famílias. Já sabíamos, né? A imprensa, a Defesa Civil e tudo mais. Daí, foi no governo Lippe, se não me falha a memória, até ali existia esse problema. Daí o Lippe foi fazer uma viagem para Colômbia, né? Ele foi fazer uma viagem para Colômbia e lá da Colômbia ele me concedeu uma entrevista à época na Rádio Cacique de Sorocaba, e ele me disse o seguinte, naquela entrevista, que teve repercussão também em outros canais que fizeram a mesma entrevista com ele, e ele disse, olha, aqui na Colômbia nós temos um parque que tem uma característica, o Parque das Águas, é muito interessante, que a gente pode levar esse modelo para Sorocaba. E quando chegou em Sorocaba, ele disse o seguinte, não é que o Parque das Águas, ele é justamente o que você colocou, ele é um piscinão, ali é a várzea do Rio, né? Se eu estiver errado, você me corrija, tá ok? O técnico aqui é você. Eu só estou fazendo uma explanação da correto, tá correto. Né? Ali é a várzea. Então, quando o rio enche o seu leito, automaticamente ele vai buscar os seus espaços, né? Então, por que eu estou colocando isso dentro da sua observação? Porque muitas pessoas dizem assim, olha, o Parque das Águas encheu, né? Ele não resolveu nada do que foi. Não! Ele está no processo natural, é para isso mesmo. Só que a vantagem é justamente aquilo. Ou seja, hoje nós não temos pessoas desabrigadas na cidade. Porque aquelas famílias, como você disse, 300, 150, 300 famílias, todos os anos tinham que ser retiradas daquele local, né? E aquelas bombas também. Elas buscam volume de água, jogam no piscinão e depois, de forma mais deliberada, vocês vão liberando essa água novamente pro leito do rio. É isso, né? Então, tem uma estrutura muito interessante de trabalho aqui em Sorocaba nessa questão, né, Fábio? Isso mesmo, Oliveira. Esse foi um dos casos que nós colocamos. Temos outros, por exemplo, alteamento da marginal. Nós sabemos que nos governos passados foi alteado, né? Que qualquer chuva que nós tivéssemos, o ponto ali da Praça Lions, que é um ponto nevrálgico do trânsito em Sorocaba, estava alagado, inundado. Hoje não. Hoje a gente tem que ter uma chuva muito mais severa para que isso aconteça. Mesmo embaixo da Ponte Francisco Delosso, também a mesma coisa, foi alteado, e foi também ali, tem bombeamento também, né? Se a água for se acumulando, a gente vai bombeando, lógico, que sobre a natureza ninguém tem o controle, né? E por isso que nós nos preparamos. E aí nós temos aqui dentro do nosso centro de operações, monitoramento, principalmente nesse momento, em tempo real. Temos câmeras, né, que ficam para um ponto ser determinado, existem algumas réguas, e aí a gente vai acompanhando. Comitantemente, está acompanhando conosco a URBS, né, que cuida do nosso trânsito em Sorocaba, e nós temos aqui um número. Quando chega ali a 70, a gente já para a interdição do local. Para quê? Para que ninguém fique pilhado com o seu carro dentro desse volume de água que vai ficar represado por alguns momentos ali. Correto. Qual o número vocês têm esses números? Pode ser informado o número de pessoas que estarão compondo esse sistema de defesa civil na cidade nesse período? Olha, eu não tenho esse número assim para te informar diretamente. A coordenadoria nós somos pequenos aqui, somos em 12. Tem irmão direto da nossa coordenadoria, já temos a guarda, que somos 360 homens. Depois temos todo o efetivo da URBS, né? O efetivo do Corpo de Bombeiros também, que é o nosso parceiro, que é o nosso regional aqui. Então, assim, poderia colocar por cima para você aproximadamente. Nós temos mais aí aproximadamente 1.000 pessoas já preparadas. Correto. Mas, volto a falar para o senhor, aquele decreto, o decreto que é assinado pelo prefeito, ele compreende que se nós necessitarmos, nós temos os 12.000 funcionários, 12.000 e poucos funcionários da prefeitura à disposição da população. Olha só, interessante, muito interessante mesmo.
Ô, Fábio, deixa eu te perguntar. É bom quando você coloca o número de 12, né, da Defesa Civil, é porque vocês são os gestores de todo esse sistema, né? Esse é o papel de vocês, é de fazer a mobilização. Daí é onde vem, né? E tem essa autonomia para poder fazer essas convocações caso necessário, né? Então, tá dentro de um contexto normal esse processo aí de gestão. Ou seja, vocês são a cabeça pensante, vocês são o cérebro que mapeiam, né? Todos os pontos de risco, como vocês fizeram até agora, como você tem essa informação aí disponível, é isso? É exatamente isso. Nós somos aqui a coordenadoria, nós estamos aqui para fazer a coordenação, né? Se caso o momento, para isso nós, no tempo de seca, nós fazemos aí os planos de contingência, né? Se acontecer algo adverso numa área de riscos que é mapeada por nós já temos todo o procedimento desenhado que nós vamos aplicar. Um abrigo mais próximo, quem que vai cuidar da alimentação dessas famílias, quais os insumos que nós vamos ter que apresentar no dia ou no momento, colchões, né, tudo, alimentação, água. Então, nós temos isso tudo mapeado dentro dessa coordenadoria, que somos os 12 primeiros. Porém, essa coordenadoria era muito maior quando entram nossos parceiros diretos, aí, como eu disse, Guarda Civil e outros tantos funcionários que são aí da prefeitura, que trabalham dentro do dia a dia da prefeitura municipal de Sorocaba. Ô Fábio, eu tenho que fazer essa pergunta para você, porque a população de Sorocaba, lá no passado, não muito distante, mas há uma década e meia, sofreu muito com a questão das adutoras do SAI, né, na Serra de São Francisco. Eu estive lá, inclusive, né, vendo todo um trabalho que foi feito posteriormente para poder segurar as rochas a quase 600 metros ali de altura para não rolarem e pegarem aí as nossas adutoras, né? Hoje ainda preocupa aquela área? Olha, Oliveira, é como eu lhe disse, né? A natureza ela é mais forte do que qualquer processo mecânico do homem. Porém, a gente pode falar para você o seguinte: na Defesa Civil nós trabalhamos com 5 etapas, né? A prevenção, a preparação, a mitigação, resposta e reconstrução. No caso ali da Serra de São Francisco, ocorreu um evento e aí a gente teve que dar a resposta para a população, né, do que sofreu com isso, e a reconstrução daquela adutora, né? Havendo isso, houve uma mitigação. E quando foi feita essa reconstrução, inclusive daí sai uma licença especial da Defesa Civil, por ser um processo que nós não podemos esperar todas as etapas de licenciamento ambiental. Foi feita uma reconstrução, foi feito um jateamento de concreto em algumas partes que eram muito sensíveis a escorregamento, e com isso nós entendemos que o risco foi mitigado, ou pelo menos muito minimizado. Fábio, prazer imenso ter falado contigo aqui, mas eu quero, antes de você terminar, deixar o espaço aberto para, de repente, alguma pergunta que eu não fiz, algo que você julgue importante colocar para a população nesse momento, você possa fazer a sua explanação. Muito legal, Oliveira. Vou aproveitar do seu canal e falar algumas coisas aqui que são muito importantes, parece já que é coisa que a gente já está falando há muito tempo, mas são importantes porque nós que fazemos a leitura vemos que a população, não só de Sorocaba, mas Brasil, sofre muito com isso. Quando o processo de chuvas de verão aí vem, que é do dia 1º ao dia 31 de março, morrem muitas pessoas ainda, Oliveira, por descarga elétrica no Brasil, né? Não diferente de Sorocaba. Então, o que a gente pede e recomenda à população? Começou a chover, virou aquele tempo, começou a trovejar, não fique em parques, não fique perto de árvore, vá para um local seguro, para uma casa, para um estabelecimento, aguarde esse processo de chuva passar. Normalmente, chuva de verão é um processo rápido, de meia hora, 40 minutos. Então, depois você volta, faz sua atividade, fica ao ar livre. Se você estiver caminhando pela rua, se deslocando também para um trabalho, olha, é melhor atrasar um pouquinho, ficar abrigado, depois você continua seu processo aí e chega no seu trabalho com vida e saudável, né? Agora, outra situação também bastante, que a gente tem que falar bastante para a população.
se parou com uma rua, um alagamento, nunca tente ultrapassar. Seja de carro, a pé, bicicleta, do jeito que você tiver. Por quê? Você só tem a sensação, você só tem a visão da flor da água, do espelho que está ali. Você não sabe o que aconteceu com aquele solo. Aquele solo, de repente, ele teve um processo de erosão e tem um grande buraco. Você pode cair dentro desse buraco e você pode aí, né, perder até a sua vida por falta de seguir essa dica, né, esse modelo que nós estamos dando aqui. Deparou com o alagamento? Para, vira, retorna. Deu uma travadinha na fala do Fábio, mas ele vai concluir, né? A internet deu uma falhadinha aí na fala do Fábio, né? Tá conversando com a gente. Nós pedimos aí... Fábio, eu vou pedir para você dar uma retornadinha nos 2 minutinhos aí atrás, que deu uma travadinha na sua fala, e daí nós temos que chamar a Defesa Civil para acertar a internet, viu? Vamos lá. Você estava fazendo algumas orientações aí no finalzinho, pode fazer novamente. Também. Continua falhando. Continua uma falha aí no... O Fábio, agora sim, Fábio, vamos lá. Eu volto da onde? Da onde você perdeu? Exato. Pode pegar a última linha de raciocínio sua aí, Fábio, porque foram alguns picotes, ok? Você fez várias pontuações aí, aquela que você julgue para ser mais interessante nesse momento. Então vamos falar resumidamente. A questão de raio, começou a chover, se abrigue, fique em um local seguro, espere passar esse temporal e depois você continua seu processo aí de caminhada. Questão de alagamento, inundação. Você se deparou com uma flor, um espelho da água, nunca tente ultrapassar, né? Porque você não sabe o que tem embaixo dessa flor da água. Pode ser ter uma grande cratera ali e você colocar sua vida em risco. E a terceira coisa é pedir que nós temos uma cidade containerizada, com lugares próprios para a gente compor o lixo. Então, que a cidade seja uma cidade limpa, porque essa sujeira, ela acaba indo para as galerias, ela acaba surgindo em pimenta, e com isso a inundação e o sofrimento de alguma família aí, né, por uma situação que você criou, né? Então, como nós somos solidários, somos seres humanos, vamos pensar, ter consciência de vida, consciência de cidadania. É o que nós pedimos como Defesa Civil. Conversamos com o Fábio Camargo, ele que é coordenador da Defesa Civil de Sorocaba. Portal rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet.